Olá, seja bem-vindo a mais uma ação PHCTV. O filme que temos para vos apresentar é sobre as funcionalidades do PHC Manufacture. O PHC Manufacture é um software de gestão de produção criado com o objetivo de auxiliar a gestão de uma empresa industrial, garantindo a escalabilidade da sua empresa e do seu negócio. A implementação do software PHC Manufacture permitirá à sua empresa gerir todos os seus processos produtivos, desde a criação da ficha técnica de artigo até à expedição do produto final para o cliente. Uma vez que cada empresa define as regras do seu negócio, o PHC Manufacture foi concebido de modo a ser adaptado a um conjunto alargado de ramos de negócio de produção. Além dos parâmetros disponibilizados na própria aplicação, o PHC Manufacture disponibiliza uma framework completa de desenvolvimento, de modo a que os implementadores possam configurar o software à medida de cada empresa. Uma das maiores vantagens do PHC Manufacture é a integração e partilha de informação pelos diversos departamentos da empresa, o que seguramente permite quer uma redução drástica de informação redundante, quer uma maior concentração estratégica por parte dos colaboradores da empresa. A análise rigorosa do custeio do artigo é cada vez mais um fator importante nas tomadas de decisão estratégica. Assim, PHC Manufacture garante uma rastreabilidade de todas as suas ordens de fabrico, bem como o controle apurado de custos. Tradicionalmente, todo o processo inicia-se com a introdução de uma encomenda de cliente de um ou mais produtos. O gestor de produção, ao receber os pedidos de clientes emitidos pelos comerciais, irá averiguar as gamas operatórias, confirmar se tem estoque suficiente para produzir e coordenar a calendarização das operações até ao fabrico final do produto. Todas estas atividades necessitam de um acompanhamento constante para garantir o seu controle e execução. Este é o objetivo do PHC Manufacture. Como tal, a nossa demonstração irá incidir sobre estas atividades. Como referido anteriormente, e tradicionalmente, todo o processo se inicia por uma encomenda de cliente. Nesta situação, podemos verificar que a nossa encomenda não foi criada diretamente no PHC Manufacture, mas sim no PHCCS, no módulo gestão, através dos dossiês internos. E automaticamente passou para o PHC Manufacture. Caso não existisse essa ligação, seria disponibilizado um botão onde seria possível inserir diretamente neste ecrã as várias encomendas. Então aqui só tenho que preocupar em preencher a referência, a quantidade e a data de entrega. Data de entrega que é importante para o planeamento. É com esta data que o planeamento vai fazer o agendamento das várias ordens de fabrico relacionadas com as várias linhas da minha encomenda. O próximo passo é ver como é configurada uma ficha técnica de artigo. Aqui temos duas situações. Por um lado, temos artigos que estão configurados como sendo de fabrico. Temos outras situações, por exemplo, o V008, em que o nosso artigo está configurado como compra. Ou seja, vão ser os componentes do meu artigo de fabrico. Voltando ao G001, podemos consultar a árvore do artigo, ou seja, como é que é constituída a sua gama operatória. E aqui podemos verificar que neste exemplo é constituído por 4 operações, em que cada operação tem o seu tempo e que vai ser produzida num determinado centro de trabalho. Podemos verificar os vários componentes e nesta situação o componente também tem origem fabrico, que é o caso da caixa para guitarras. Ou seja, quando eu estou a criar a minha ordem de fabrico para a minha guitarra, será sugerido também para criar uma subordem para a minha caixa para guitarras. Pode existir também a possibilidade, e se repararem, aqui temos duas alternativas. Por um lado temos a versão base. Por outro lado, temos uma alternativa que é uma guitarra portuguesa sem cordas. E porquê? Porque a nossa versão base, e se repararem na montagem, temos as cordas para guitarras, mas se eu entrar na minha alternativa e for a mesma operação, já não existem essas mesmas cordas. Os tempos podem ser consultados em função do primeiro nível e de todos os níveis.
Um aspecto também muito importante a ter em conta na ficha técnica de artigo é o custo associado. Como já referimos anteriormente, as empresas necessitam de um controle de custos apurados. Então, vamos ver um exemplo. Entrando em cálculo de custos, era necessário saber que para produzir 5 guitarras portuguesas, qual seria o custo associado. E facilmente, através deste ecrã, podemos ver que para a versão base consigo ter o meu custo. E em que é que se baseia o meu custo? No custo dos vários centros de trabalho, de onde passam as várias operações e também os vários componentes associados às várias operações, em que os critérios de valorização dos componentes pode ser opcional. Aqui ainda existe a possibilidade de eu definir uma data de início para a produção das minhas 5 guitarras e o próprio software sugerir-me a data de finalização dessa produção. Como referi anteriormente e podem verificar, eu, quando estou a mandar produzir as minhas 5 guitarras, o próprio software também me sugere que eu crie as 5 caixas, uma vez que também vai dar origem a uma subordem da ordem de fabrico principal. Então só tenho que gravar e será sugerida uma data para finalização da nossa produção. E aqui está ela. Podemos ver que a nossa data de fim é para dia 18 às 16h44. Neste caso não vou dar continuidade a este processo, uma vez que as nossas ordens de fabrico serão criadas a partir da emissão automática de ordens de fabrico, que será o próximo passo a executarmos. A próxima funcionalidade está relacionada com a emissão de ordens de fabrico. E aqui estamos perante o ecrã Emissão Automáticas de Ordens de Fabrico. Neste ecrã facilmente consigo pesquisar todas as minhas encomendas de cliente em aberto e podemos verificar aqui a encomenda do Sr. Albertino Maciel de uma guitarra portuguesa a ser entregue no dia 12 de setembro. Só tenho que selecionar o cabeçalho e todas as linhas ficarão selecionadas. Aqui poderia selecionar alguma das linhas e podia também alterar a quantidade. Só tenho que fazer preparar OFs e aqui reparem que, como falei anteriormente e como o nosso artigo Case 001, que é a caixa para a guitarra, também estava configurado como sendo um artigo de fabrico, também está selecionada. E porquê? Porque quando eu estou a criar a minha ordem de fabrico principal, também serão criadas as sub-OFs para a criação das minhas caixas. Aqui poderíamos ter mais duas opções. Por um lado, poderíamos criar a ordem de fabrico só como lançada, ou seja, não ficar agendada, e na segunda opção poderíamos logo agendar. E aqui qual será o critério de calendarização? Vamos dizer que é a data de entrega, ou seja, o dia 12 de setembro. Ia encomendar, ou vou encomendar caso não existam os componentes suficientes para esta minha produção. Caso não exista um fornecedor habitual, eu vou selecionar o fornecedor Daniel Santos Coelhos para fazer a minha encomenda a fornecedor. E vou também dizer que quero encomendar pela capacidade de matéria-prima, ou seja, será analisada se eu tenho capacidade para aquela matéria-prima. Caso não exista essa capacidade, então será feita essa encomenda. Então só tenho que criar a minha ordem de fabrico ou as minhas ordens de fabrico. Vamos esperar o resultado. Aqui poderemos ver quais são os componentes necessários a encomendar. Ok, está tudo bem. Vou fechar e vou prosseguir com a confirmação. Agora que este processo está finalizado, podemos ver que foram criadas duas ordens de fabrico. Por um lado, a minha ordem de fabrico relacionada com a minha guitarra. Por outro lado, a minha ordem de fabrico relacionada com a minha caixa. E o que é que podemos concluir mais daqui? Que ambas serão concluídas antes da data definida como sendo a data de entrega. Podemos então concluir que tínhamos definido
como data de entrega dia 12/9 e a nossa produção estará finalizada a 10/9 de 2010. Mais uma área importante na gestão de produção é o planeamento. Vamos assim aproveitar para falar um bocadinho do nosso módulo Planning. E seguindo a regra que uma imagem vale mais que 1000 palavras, este módulo apresenta a informação do planeamento disponível no módulo Platform de uma forma gráfica. Aqui gostaria de referir dois aspectos. Por um lado, o módulo Platform é o módulo base do PHC Manufacture. Por outro lado, caso não exista um módulo Planning, também é possível planear, mas de uma forma não gráfica. E assim, já posicionados sobre o nosso gráfico de Gantt, e neste exemplo em concreto vamos trabalhar o nosso planeamento sobre os nossos centros de trabalho, e antes de dar início ou dar continuidade ao nosso circuito, gostaria só de mostrar ou fazer um breve resumo o que é possível fazer com o nosso gráfico. É possível arrastar as operações pelos vários centros de trabalho através de drag and drop. Identificação dos estados por cores, várias escalas temporais, possibilidade de vários zooms, entre outras funcionalidades. Um aspecto importantíssimo também é o calendário. Eu com este calendário consigo navegar e observar quais os dias num determinado período onde já existem operações planeadas. E podemos verificar aqui as operações já existentes para o dia 10. E aqui reparem que existe uma diferença no dia, ou seja, aqui está a bold. E estas operações estão relacionadas com a encomenda do Sr. Albertino Maciel, criada anteriormente. Posso utilizar outro tipo de visualização para conseguir um maior detalhe. Aqui só tenho que navegar para a respectiva hora e consigo ver novamente as minhas operações, mas agora com maior detalhe. Clicando com o lado direito consigo ter mais informação detalhada sobre a minha ordem de fabrico 29, com as respectivas operações e com os respectivos componentes de cada uma das minhas operações. É também possível navegar entre as várias OFs, PAIs e sub-OFs. E podem verificar que ao clicar neste botão consigo navegar para a minha ordem de fabrico principal. Dentro da minha ordem de fabrico principal consigo navegar também dentro das várias operações. Neste caso em concreto, o nosso administrador de sistemas também teria que estar configurado como sendo planeador e podemos verificar esta opção. Então, dando continuidade ao nosso circuito, vamos imaginar a necessidade que o nosso planeador tem de antecipar esta produção. Vamos ver com que facilidade é que isso é possível. Então, só tinha que clicar sobre uma das operações e arrastar, vamos imaginar, para uma determinada hora. Podemos ver aqui que arrastei para as 14h05 do mesmo dia e que quero também arrastar a minha ordem de fabrico PAI. Só tenho que clicar em posicionar e fácil e rapidamente esta alteração é realizada no meu gráfico de Gantt, no meu planeamento. Mais uma funcionalidade importante aqui é a possibilidade de cancelar ou de gravar. Aqui vamos imaginar que esta alteração vai trazer repercussões ao resto do planeamento, então a opção seria cancelar. Caso estivesse tudo bem e esta alteração não tivesse outras implicações, poderíamos então gravar. Mas neste caso vamos cancelar. Sempre que se arrasta uma operação, esta está sujeita às restrições dos métodos de calendarização configurados. Os três métodos são tempo útil do centro de trabalho, ou seja, tempo de máquina deduzindo os períodos não trabalháveis e adicionando os períodos extraordinários. Adicionar ao anterior a capacidade de mão de obra, ou seja, controlar a afetação dos funcionários disponíveis às operações. Adicionar também à primeira a capacidade de matéria-prima, controlando a afetação dos componentes necessários para as operações. O registro de dados de produção é sempre moroso. No entanto, o PHC Manufacture permite o seu registro de forma fácil e transparente para o funcionário. Através do módulo Touch, é disponibilizado ao funcionário um ecrã tátil com toda a informação relevante para o seu trabalho.
Vamos agora imaginar, para dar continuidade ao nosso circuito, que eu sou um funcionário que vou dar início ao meu dia de trabalho. Já posicionado sobre o meu terminal, vou dizer que vou trabalhar sobre o meu posto de trabalho, corte. De seguida, vou dizer que sou o funcionário Francisco. Agora só tenho que selecionar qual operação sobre a qual eu vou trabalhar. Posso utilizar, por exemplo, um filtro para ordens de fabrico. Podia utilizar um filtro para pesquisar por artigo, mas neste caso vou dizer que quero procurar uma ordem de fabrico. E aqui vou dizer que quero trabalhar sobre a minha ordem de fabrico 29, que é a caixa para a guitarra, que é a sub-OF da minha guitarra portuguesa. Vou selecioná-la e aqui poderia colocá-la em curso, ou seja, estou a começar a trabalhar sobre a minha caixa. Mas neste caso vamos dizer que esta já está fechada, que esta operação já está terminada. Quando clico em fechar, posso ainda, por exemplo, fazer o registro de um outro funcionário que trabalhou sobre esta operação. Podia colocar um tipo de paragem, adicionando através deste botão, mas neste caso vou só gravar. O objetivo agora é terminarmos esta sub-OF, ou seja, só nos falta trabalhar sobre a segunda operação. Essa segunda operação será executada num outro terminal. Para isso, clicamos aqui neste botão de terminal. E agora vou trabalhar sobre a pintura. E neste caso já não sou o funcionário Francisco, mas vamos imaginar que sou o funcionário Nuno Gama. Aqui não vou utilizar nenhum filtro, mas vou percorrer todas as operações. E podemos verificar então aqui a segunda operação da nossa ordem de fabrico. Também só tenho que selecionar, poderia colocá-la em curso, mas como fiz anteriormente, vou fechá-la. Como aqui estamos perante a última operação, vou dizer que produzi uma guitarra. O ecrã aqui agora é exatamente o mesmo. Poderia, por exemplo, também adicionar um novo funcionário, uma paragem ou mesmo dizer que rejeitei uma determinada quantidade. E vou gravar. Ou seja, neste momento todos estes dados registados já passaram para o diário de trabalho. Então vou sair e vamos consultar o nosso diário de trabalho. Já posicionados sobre o último registro do diário de trabalho, poderemos ver aqui a nossa produção da guitarra, com o respectivo consumo de madeira, como estava previsto na gama operatória da nossa operação. Podemos ver que aqui era o componente necessário para esta operação e aqui poderemos ver que realmente foi consumido a madeira. Agora, o objetivo é concluirmos a nossa guitarra. Mas agora não vamos dar uso ao módulo touch. Vamos só fazer o registro no próprio diário de trabalho. Então, o que é que eu tinha que fazer? Pesquisar, atualizar o meu diário de trabalho com a ordem de fabrico número 28. Então, só tinha que pesquisá-la e aqui está ela. A minha ordem de fabrico 28 para o meu código da minha guitarra. Pesquisava e aqui tenho as 4 operações. Aqui o trabalho não é tão facilitado, também teria que fazer exatamente como fiz no touch, mas tinha que fazer o registro dos funcionários, teria que alterar o estado da minha operação, caso houvesse necessidade também teria que incluir paragens. Isto, operação a operação. Também temos a funcionalidade de atribuir um estado, e neste caso vou dizer que vou atribuir estado de fechado à minha ordem de fabrico. E o que acontece? Todas as operações são fechadas. E quando faço gravar, se formos à última operação, vamos verificar que já deu entrada da nossa guitarra com os respectivos consumos. Vou aqui filtrar por ordem de fabrico e vamos à nossa ordem de fabrico 28. Temos as nossas 4 operações com os respectivos consumos e na última operação temos quantidade de 1 com o respectivo consumo associado à nossa operação. Gostaria também de aproveitar este momento para referir a importância dos consumos no custeio real do produto acabado.
No entanto, o seu registro é um processo moroso e muitas vezes é ignorado ou efetuado incorretamente pelas empresas. Assim, PHC Manufacture criou um mecanismo de auxílio à gestão de consumos de uma forma fácil e integrada. Um dos mecanismos é a possibilidade de utilizar a gestão automática de consumos. E esse foi o processo que vimos durante toda esta demonstração. Agora que já finalizamos o registro de produção, vamos ver como é que foi o custeio de cada uma das ordens de fabrico. Já estou posicionado sobre a minha ordem de fabrico para a minha caixa para guitarras e ao clicar em custeio consigo ter a percepção que tive um determinado custo com os meus componentes associados à minha operação, bem como tive um custo associado ao centro de trabalho também para a mesma operação. Como custo total desta ordem de fabrico temos um valor de 2.7. Vou fechar e vou entrar na ordem de fabrico principal, que é a ordem de fabrico da nossa guitarra portuguesa. E aqui, ao clicar em custeio, podemos começar por ver que para a primeira operação temos um custo de 2.7, ou seja, que é o custo da nossa sub-OF verificada anteriormente. E esta mesma operação também vai ter um custo associado ao centro de trabalho onde estamos a executar esta operação. Podemos ver mais um exemplo, por exemplo, a montagem. E aqui não existe qualquer tipo de custo associado ao centro de trabalho. Porquê? Porque no centro de trabalho não temos essa configuração definida. Mas vamos ter um custo associado aos 4 componentes utilizados nesta mesma operação. Ou seja, e como custo total temos o valor de 114 para a produção de uma guitarra portuguesa. Como podemos constatar, a gestão destes fluxos é complexa, mas possível utilizando uma ferramenta de trabalho como o PHC Manufacture. Este engloba todos os passos da gestão de produção para que consiga os melhores resultados e considerar a sua empresa como um todo. Como demonstrado, o PHC Manufacture tem inúmeras vantagens ao integrar a informação e apresentá-la aos utilizadores sob uma interface agradável e intuitivo. O controle de custo e o rastreio das ordens de fabrico tornam o PHC Manufacture uma ferramenta de apoio à tomada de decisão do gestor de produção. Assim, o PHC Manufacture auxilia a sua empresa na gestão dos seus processos de negócio industriais, para que garanta uma posição competitiva no seu mercado. Para se manter atualizado todas as semanas sobre funcionalidades, novidades, curiosidades acerca do software PHC, subscreva a nossa e-newsletter PHC, aí direito. É bastante fácil. Basta aceder ao nosso site em www.phc.pt, escolher a opção de subscrição daí direito, preencher os seus dados e gravar. Passará a receber todas as quartas-feiras por e-mail toda a informação que preparamos para si. Obrigado e até breve.